Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as metas do PNE, que é o Plano Nacional de Ensino, que envolvem a qualificação de professores. Nós fizemos essa pauta de acordo com a pergunta do Franklin, que é a seguinte: Olá, professora, sou estudante de licenciatura em Física e tenho uma pergunta. Foi estabelecido metas pelo governo chamados PNE, que é o Plano Nacional de Ensino. Uma dessas metas é de que professores realizem a pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Gostaria de saber se isso impacta na forma como o professor irá trabalhar, se ele pode fazer pesquisa dentro da escola. Bom, Franklin, agradeço desde já. Bom, estamos aqui justamente para esclarecer dúvidas com relação à parte acadêmica, à parte profissional, à parte intelectual, e desde já eu agradeço muito a sua pergunta, porque realmente é uma dúvida dos professores de como trabalhar. Essa meta, ela faz parte do Plano de Educação Continuada, ou seja, da educação continuada para professores. Então, nós percebemos, ou percebeu-se, na verdade, a sociedade, os responsáveis, que é necessário que o professor se especialize continuamente para que consiga passar a melhor educação para o seu aluno, para que ele não fique preso naquelas coisas engessadas do passado, que eles procurem, né, que nós professores procuremos atender a questão de ensino versus essa sociedade contemporânea, esse fluxo de informação, esses novos formatos de profissão, as novas necessidades de habilidades dos alunos. Então, a educação ela passa constantemente por transformações, assim como a sociedade. Quando quando o governo começa a traçar essas metas, é justamente para fazer com que os professores consigam olhar novos horizontes na questão do ensino. Agora você tem, como você falou, a opção do lato sensu. O lato sensu, ele é livre. Então, essa proposta de uma pós-graduação livre, ela é uma pós-graduação que vai exigir pouca pesquisa e, em alguns casos, dependendo de onde você tiver, quase nenhuma pesquisa. No lato sensu, o professor ele passa a ser aluno no sentido de que ele vai sentar numa cadeira, ele vai, ou online, né, obviamente, mas ele vai receber informações e ele vai procurar melhorar as suas práticas de aula de acordo com as informações que ele está recebendo. Isso é a pós-graduação lato sensu, livre. A pós-graduação livre, ela não tem a intenção de fazer pesquisadores ou formar pesquisadores. A pós-graduação livre, ela tem o intuito de trazer conhecimento para que o professor consiga, não só o professor, mas o profissional, consiga aplicar na sua prática diária. Mas essa aplicação ela vai vir do treinamento. Por exemplo, eu posso fazer uma pós-graduação em metodologias ativas, por exemplo. O que isso vai acontecer? Eu vou aprender a utilizar algumas ferramentas de metodologias ativas, vou aprender o que é, como que eu faço isso com o meu aluno, como eu posso melhorar minha prática de ensino, mas a apropriação desse conhecimento vai ficar, de certa forma, a cargo do professor, que vai estar entendendo, que vai estar buscando colocar esse conhecimento que ele teve na prática profissional. Agora, na pós-graduação stricto sensu já é outra coisa. Quando a gente fala de stricto sensu, a gente está falando de mestrado e doutorado, tá? Então, esse mestrado e doutorado, aí ele vai ter várias amplitudes. Por quê? Nós temos hoje no Brasil o mestrado e o doutorado stricto sensu, tá? Que tem esse intuito também, o principal da pesquisa, da formação do pesquisador. Nesse ambiente, o professor ele vai trabalhar mais como sujeito ativo na pesquisa, como questionador, como sujeito crítico. O intuito dele é pesquisa. E aí, depende de onde você estiver. Por exemplo, se você for para um programa de mestrado acadêmico, o ambiente, eu vou colocar os 3 formatos de programa, mas eu quero que você acompanhe comigo que
o ambiente escolar vai estar ajudando em todos esses 3 formatos. O que eu vou te lançar aqui são as possibilidades. O mestrado acadêmico, que é esse, eu vou fazer um mestrado acadêmico de educação. Esse mestrado acadêmico, ele tem o sentido de trabalhar mais no contexto teórico. Então, é uma pesquisa, você vai trabalhar com muita profundidade no contexto teórico, filosófico, na construção do conhecimento, epistemológico, hermenêutico. Você vai trabalhar com essas ferramentas no acadêmico, mas no sentido mesmo, na construção de ideias, tá? É uma pegada mais de pesquisa conceitual filosófica, tá? Isso é o mestrado acadêmico. Aí você tem um mestrado chamado mestrado profissional. Aí, o intuito desse mestrado com a vertente profissional também é stricto sensu, também vale. Todos esses aqui são stricto sensu e você tem o título de mestre. Nesse mestrado, no sentido profissional, você vai desenvolver um produto, ou uma diretriz, ou normas, ou a própria metodologia, ou sistemas. A pegada desse aqui é que você seja mais um produtor. Nesse mestrado aqui profissional, você já tem mais uma aplicabilidade na sala de aula. Então, a exigência dele vai ser voltada nessa parte de produção, mas também com uma grande parte de pesquisa teórica. Agora, Franklin, você tem o prof, tá? O mestrado prof para professor. Esse daqui, eu acredito que para você aproveitar na sua prática diária, na sua prática de sala de aula, aproveitar a sua pesquisa, aproveitar seus alunos, já aplicar o que você está fazendo no mestrado, é muito bacana. Porque esses programas de mestrado prof são programas de mestrados ofertados pelo governo. Para quem é professor, o ingresso é relativamente fácil. Não é tão fácil, mas é bem mais fácil do que os outros tipos de profissionais que você vai concorrer com mais pessoas. Nesse caso aqui, você está concorrendo só com professores. Tem muitos programas de mestrado hoje, prof, espalhados pelo Brasil. Então, as instituições, elas se unem, as universidades se unem para fazer esse mestrado. Muitos deles são gratuitos, a grande parcela deles são gratuitos, o que eu acho bem bacana também. E ele é um mestrado para professor. Isso é maravilhoso, porque todas as linhas de pesquisa, todos os trabalhos, todo o ensinamento, tudo isso é voltado para o exercício prático de aula. Então, por exemplo, se você é professor de física, então você já vai trabalhar aplicando algum projeto relacionado à física. Então, você pode falar assim, eu posso pegar um sistema, por exemplo, ou criar um sistema, levar meus alunos para o laboratório, para pegar o ensino da física, associar com tecnologia e fazer dali um produto. Eu posso pegar os meus alunos e testar novas metodologias de física. Então, você tem, nesse tipo de mestrado, uma exigência teórica, sim, obviamente, porque é construção do conhecimento. Você vai ter que ler, vai ter que participar, vai ter também. Mas o seu trabalho final é o seu trabalho que já vai acontecendo no exercício diário. Você pode aplicar no seu campo, você pode trabalhar com os alunos, você pode fazer um projeto de extensão, que é um ambiente que você já está acostumado. A única coisa que você vai fazer são coletar dados, vai trabalhar com novas metodologias e vai coletar os dados de uma maneira sistemática. Então, você vai ter que ter alguns cuidados que você, como professor, não tem que ter. Por exemplo, você vê um negócio bacana aqui na internet e já consegue aplicar com o seu aluno e trazer os seus resultados na sua cabeça, de forma analítica, ou através das provas, você mensura ali, vê se eles melhoraram aquela disciplina. Então, você exerce já essa prática como professor, só que de forma mais tranquila no sentido metodológico, você não vai ter tanta essa preocupação. No mestrado, prof, você vai fazer quase a mesma coisa, só que você vai ter preocupações com relação à ferramenta, com relação à validação, com relação à coleta dos dados, com relação aos cuidados éticos, mas você já vai conseguir sentir essa melhora sua como professor e os resultados dos seus alunos, o engajamento do seu aluno já no decorrer do mestrado. Então, veja,
Eu não estou falando que os outros mestrados não são bons. Muito pelo contrário. Cada mestrado tem sua realidade. Cada mestrado existe um porquê de existência. Quando você fala, minha pegada é um mestrado acadêmico, você está falando que a sua pegada é mais o sentido da construção do pensamento, da construção, por exemplo, eu vou analisar um conteúdo ali programático para física, as competências, as habilidades de competência, e eu quero saber se isso atinge ou alguma esfera da sociedade. Aí você vai fazer uma questão mais teórica, filosófica, não saindo da física, mas mais nessa pegada. O profissional, você está voltado para a escola, mas você está voltado no sentido assim de mais uma prática de gestão, de uma coisa mais macro. O prof não, o prof ele é direcionado para exercício diário. Então você tem essas diferenças que considerar. Eu tenho um vídeo aqui que está falando só sobre essa indicação de prof na CAPES. Dá uma olhadinha. Tem, às vezes você é de física, às vezes não tem um prof física, porque tem assim, prof bio, prof lê, prof fi, que é física, biologia, português, letras, então tem vários profs. Às vezes você não tem o de física, mas tem o de matemática, ou não tem o de matemática e tem o de física. Às vezes você tem outros profs que dá para você se apropriar também. Tem prof educação livre, que daí tem vários projetos. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena para você que é professor de sala de aula investigar. E eu acredito sim que o professor não só o professor vai se beneficiar, como a educação como um todo vai se beneficiar e por final a sociedade. Nós como professores temos obrigação de transformar essa sociedade, de produzir uma cabeça desses alunos melhor, de produzir mecanismos para um pensamento mais crítico e consciente. Um grande abraço, eu espero ter ajudado e até a próxima.